Nós vamos gravar, Ricardo, porque nós tomamos como prática depois disponibilizar no site do CESIT, no site do Instituto, essas atividades, tá? Então, nós vamos iniciar, eu vou, já de saída, pedir a todos que não estiverem falando, que mantenham os microfones desligados, né? Porque senão realmente atrapalha bastante pelo número de pessoas que estão na sala de discussão, né? É o nosso segundo seminário desse ciclo Economia, Trabalho e Proteção Social em Tempos de Crise, né? Na semana passada nós iniciamos com um encontro com o professor Beluso, fazendo reflexões sobre o trabalho no capitalismo contemporâneo, e hoje nós avançaremos num segundo seminário, contando com a colaboração do professor Ricardo Carneiro, que fará uma exposição introdutória ao nosso seminário, ao nosso debate, denominada Economia Brasileira Hoje, Antecedentes da Crise e Perspectivas, né? O objetivo do seminário, como eu disse na semana passada, de alguma forma, nós temos um espaço de discussão sobre a situação atual em suas várias dimensões, que atingem a economia mundial e como no Brasil, especificamente, isso também se desdobra, não é? Então, eu quero iniciar hoje a nossa atividade, em primeiro lugar, fazendo uma homenagem ao professor Wilson Cano, né? Professor Wilson faleceu no último dia 3, aos 83 anos, né? E eu não preciso dizer a importância que o professor Wilson teve para o Instituto de Economia, para o pensamento econômico brasileiro, para o pensamento crítico, pensamento econômico crítico na América Latina, né? Nosso professor de praticamente todos nós aqui no Instituto, de fato, uma perda realmente muito sentida para todos nós, né? Então, eu quero começar o seminário de hoje fazendo uma homenagem ao professor Wilson. Sei que os colegas que estão assistindo também, imagino que ficaram bastante consternados com a passagem do professor Wilson. Eu vou disponibilizar daqui a pouco pelo chat um link que o Instituto de Economia disponibilizou com a trajetória do professor Wilson, também suas obras e algumas das suas principais entrevistas, tá bem? Durante a nossa atividade eu vou disponibilizar isso, tá? Então, nós vamos, como na semana passada, ter a mesma dinâmica. Nós vamos ter uma fala inicial do professor Ricardo, colocando aquilo que ele avalia como os principais pontos, os principais problemas relativos ao tema proposto para o nosso seminário. Em seguida, nós vamos abrir para questões. Algumas questões poderão ser feitas aqui, digamos, online, né, com os colegas, e outras também podem ser feitas pelo chat, né? E as inscrições para as pessoas que quiserem falar, perguntar ao vivo, as inscrições poderão ser feitas pelo chat, eu vou anotando e vou chamando em sequência para que a gente coloque, digamos, em discussão com o professor Ricardo, tá? Já para adiantar, na próxima semana, nós faremos uma discussão sobre a situação do trabalho no Brasil diante da pandemia. Vai ser uma atividade, o terceiro seminário, coordenado pelo nosso grupo de trabalho, de estudo sobre a reforma trabalhista, e particularmente pelo professor José Dari Krain, né? Nós temos feito algumas notas sobre o que está acontecendo em termos do trabalho no Brasil, e o professor Dari conduzirá as atividades, tá bem? Então, eu vou novamente pedir encarecidamente que todos desliguem os microfones quando nós estivermos ouvindo o professor Ricardo, e eu já vou passar imediatamente a palavra ao professor. Nós temos um tempo, como na semana passada, em torno de 2 horas de atividade para esse seminário, tá bem?
Então, Ricardo, em primeiro lugar, eu quero agradecê-lo muito pela participação aqui conosco. Você prontamente aceitou o convite. Recomendo a todos a leitura. Nós disponibilizamos no site do CESIT a entrevista do professor Ricardo para Unicinos. Não é? Ela, de alguma forma, expressa, creio eu, algumas das posições e das preocupações que ele vai externalizar aqui hoje. É uma entrevista muito bem feita e recomendo que vocês leiam, tá bem? Todos aqueles que têm interesse sobre o tema que hoje proposto. Ricardo, a palavra é sua, agradeço imensamente você participar aqui conosco, tá bem? Tá bom, Denis. Boa tarde a todos, boa tarde a você. Muito bem lembrado a homenagem aí ao professor Wilson Cano, né? Companheiro aí de todos nós, meu orientador de mestrado, né? Uma companhia bastante agradável, interessante, uma figura primordial na construção do Instituto de Economia da Unicamp, né? Sobretudo no seu enraizamento pelas regiões brasileiras, que foi fundamental para sustentar essa instituição. Indo ao tema, né? Eu acho que a gente tem que pensar a questão brasileira, né, a partir de duas trajetórias, né? Todo mundo sabe, eu não vou repetir, tem a pandemia, né? Tem as restrições que essa pandemia traz do ponto de vista sanitário, do ponto de vista de isolamento, etc., etc., né? Mas nós temos que pensar os impactos econômicos e sociais dessa pandemia a partir da trajetória, digamos assim, pregressa da economia brasileira e internacional, é importante falar isso, né? Isso é muito importante, e a partir das medidas que o governo está tomando, né? Sejam aquelas medidas de curto prazo, sejam as medidas um pouco mais longas, né? É isso que, na verdade, vai definir a nossa trajetória, né? Então, a pandemia, a trajetória prévia da economia e as medidas que estão sendo tomadas. Aí, a partir desse quadro, a gente pode raciocinar sobre o que é que pode acontecer conosco, né? Então, em primeiro lugar, do ponto de vista internacional, nós já tínhamos um quadro de desaceleração, né, da economia, do comércio internacional já era visível, né? Eu acho que mais, na verdade, havia um clima de crescente percepção, né, de que você tinha um processo de especulação financeira muito forte desde a saída da crise de 2008, né, o que se chama bolha financeira, que essa bolha era, de certa forma, insustentável, né? Ou seja, a possibilidade de que a desaceleração se transformasse numa recessão, né? Quando a gente analisa, digamos assim, parte da queda dos mercados internacionais, do que aconteceu depois do anúncio da pandemia, a gente tem que levar em consideração isso também, né? Que parte desses mercados, né, para dizer assim, né, estavam muito inflados, né? E que o ajuste foi um ajuste muito mais severo do que seria, né? Ele já seria grande e foi maior, né? O que coloca também a questão de como é que você vai sair disso aí, né? Porque o tombo, não estou falando só do Brasil, estou falando lá fora, foi muito importante, né? Digamos assim, você tem algumas ações, sobretudo do ponto de vista monetário, dos bancos centrais, para sustentar preços de ativos, etc., que não estão dando exatamente a dimensão do quanto forte isso poderia ir. Já é a maior queda, né? Desde até maior em alguns segmentos do que a crise de 29, né? Mas o mercado não tinha encontrado o seu piso ainda, e só encontrou porque você teve uma ação coordenada de bancos centrais, né, de uma forma muito significativa e muito intensa, né? Mas isso sustenta preço de ativo, não resolve o problema da retomada do crescimento. Então, nós vamos enfrentar, do ponto de vista internacional, uma situação bastante complicada, né, difícil, né? Do nosso ponto de vista, isso nos atinge através de dois mecanismos básicos, né? Um são os preços das commodities, na verdade, que caíram todos, sem exceção, né? E o do petróleo, sobretudo, né?
que alcançam patamares já próximos aí do período pré-crise do petróleo aí dos anos 70, né? Talvez até mais baixo, né? Então, nós temos aí, obviamente, o preço das commodities só vai se recuperar de uma forma minimamente sustentada na hora que a atividade no mundo retomar. Então, nós temos, do ponto de vista de comércio, nós dependemos muito de commodities, né? Nós temos digamos assim, um problema a enfrentar, né? Nós temos um problema também a enfrentar do ponto de vista dos fluxos de capitais, né? São as saídas mais intensas observadas desde a globalização financeira. É claro que o Brasil está sofrendo menos, né? Porque consegue sinalizar que consegue, de alguma forma, bancar isso, né? Porque tem reservas internacionais muito significativas, né? Mas já é preocupante, tá certo? Vocês têm visto o que tem acontecido com a taxa de câmbio do real, com a cotação do real, né? Ela, de novo, sobe hoje, já está em 5,30, na verdade, 5,40. Então, nós precisamos ter muito cuidado, isso será outra fonte, né? Depois podemos falar sobre as medidas em relação a isso, mas será outra fonte, na verdade, de pressão que nós vamos ter na nossa economia, né? Então, esse é o quadro, né? Escassez de financiamento externo, fluxo de capitais batendo retirada, né? Preços de commodities, tá certo? Muito reduzidos, né? E esse é um quadro que você pode traçar aí durante um período de um ano, pelo menos, né? É claro que vai ter volatilidade, recupera e cai e tal, como é a tônica do mundo financeirizado. Do ponto de vista interno, né? Aí tem um negócio eu vou chamar de uma forma bem educada, da narrativa de Paulo Guedes, na verdade, que é uma mentira, né? Que a economia brasileira está decolando, né? E que o coronavírus atrapalhou a retomada da economia brasileira. Não é nada disso, os dados não mostram isso, né? Desde o último trimestre de 2019, a economia já vinha desacelerando de novo, ou seja, ela está acelerando, desacelerando, em torno de um patamar de 1% ao ano. É isso que está acontecendo, rigorosamente falando, tá certo? Estão aí os dados do IBGE, estão os dados o último dado que saiu do Banco Central, que é de fevereiro, né? Mostrando exatamente isso, que não tem nada de aceleração, né? A economia brasileira está rigorosamente estagnada, né? Desde a saída da crise, que é chamar isso de saída, você sai de uma recessão monumental, que é 2015, 2016, para uma estagnação, né? Exatamente isso que aconteceu, né? Com alguns indicadores bastante ruins, o consumo segurando um pouco o nível de atividade, alguma atividade de construção civil, mas, por exemplo, em indústria, investimento pesado e tal, desacelerando muito fortemente, né? E dá um sinal do que pode acontecer no futuro, né? Você já vinha numa situação ruim. E tudo isso, na verdade, é sintetizado na questão do emprego, da situação social, né? Nós tínhamos cerca de 11 milhões de desempregados, né? E somando mais desalentados, subocupados, etc., etc., né? Nós íamos aí para uma faixa de 23, 24 milhões de pessoas, né? Eu não acho difícil que depois dessa crise, né, com uma queda estimada de 5% do PIB este ano, né, que esse número vá para 30 milhões de pessoas, né? Porque só a queda do PIB vai jogar mais 4 milhões de desempregados, fora os outros que pedem renda, que estão subocupados, etc., etc., né? Então, esse é um quadro, na verdade, extremamente dramático de você olhar do ponto de vista da perspectiva, né? E aí a questão é o seguinte, o que é que vai fazer com isso, né? Se você vai, de fato, chegar nessa situação muito dramática, ou se você vai, de alguma forma, mitigá-la, né? Isso tem a ver com a questão das políticas que você vai pôr em prática, né? E aí tem um grau de essencialidade nessa política, né? O sentido geral é o seguinte, você teve
digamos assim, um travamento da economia que vem, sobretudo, por razões de oferta, né? É uma crise que não é um problema de queda de demanda e tal. A demanda vinha crescendo um pouquinho e tal, ia continuar, podia aumentar, mas não era isso que estava em questão, né? Você tem um travamento muito significativo, né? E a providência mais essencial, né, que você pode tomar é fazer com que o Estado, né, o setor público, substitua os fluxos de renda privada. Né? Então, por exemplo, trabalhadores informais. Você criou o seguro, né, para dar renda aos trabalhadores informais. Né? Trabalhadores formais. Tem que dar renda ao pessoal que está perdendo emprego, que não pode trabalhar, que está trabalhando parcialmente, etc. etc. Né? Estados e municípios, né? Perdem a arrecadação porque não emite dívida, depende diretamente de impostos e taxas que são muito vinculados ao nível de atividade, tá certo? Imediato, então precisa substituir as fontes de renda desses entes subnacionais, né? Estados e municípios, até porque eles fazem o gasto mais importante nesse momento, que é o gasto de saúde. Né? E outros tantos, mas esse sobretudo. Né? Precisa, na verdade, dado que as empresas param, pequenas, médias empresas, né? Mesmo grandes empresas, você precisa dar condições, né, para as pessoas se financiarem, para não parar inteiramente ou para parar de uma forma melhor, sem estabelecer uma cadeia de inadimplência muito grande na economia. Ou seja, você tem que criar crédito, na verdade, né? Formas, né? Fazer com que essas empresas sejam financiadas. E o quarto ponto, que é importante, é a questão dos mercados financeiros. E isso é visto com muita controvérsia, né? Porque tem essa coisa de que os bancos, na verdade, tem um pouco de razão, né? Mas isso vai muito além do papel dos bancos, né? Você tem um sistema financeiro muito interligado, né? Que vai... Né? Eu digo assim, o sistema financeiro já é míope fora da crise. Né? Na crise, ele é inteiramente cego. Então, não dá para acreditar que esse sistema ele já não se autorregula no período fora da crise. Imagine se ele vai se autorregular no período da crise. Então, o problema é que a gente não pode deixar, tem que fazer uma intervenção também desse sistema, né, para evitar que esse sistema contamine, né, o funcionamento do mercado de crédito que a gente está interessado. Que contamine, por exemplo, o financiamento da dívida pública. Né? Nós vamos precisar de dívida pública. Né? Nós vamos sair dessa crise, sobretudo, pelo gasto público, né? Não há dúvida em relação a isso. Né? Isso vai bater na dívida. Imagine se a gente tiver que financiar essa dívida a taxa muito alta. Né? Nós não podemos deixar, né, que quebras parciais do sistema financeiro inviabilize a atividade de crédito. Né? E temos que pensar isso nesse contexto que está aí, porque alguém diria, não, deixa os bancos públicos fazem. Bom, teoricamente sim, mas em qual governo, né, nós estamos, né, em qual correlação de força? Então, essa é uma questão que é uma questão importante. Né? Então, você tem esse conjunto de questões, né, que são questões, esses 4 pontos, que eu acho que são extremamente importantes, e teria um quinto ponto, na verdade, que seria como você vai tratar a questão da saída da pandemia no horizonte de 3 meses, mais ou menos lá para agosto, por aí. Como é que você pode acelerar, digamos assim, o nível de atividade, né? Para evitar que você tenha uma queda continuada. Você pode ter uma queda brusca, depois já iniciar com uma recuperação, mas isso não é o mercado quem vai fazer isso, nem vai se recuperar. Então, em relação às medidas da renda, por exemplo, o governo agiu na direção correta, mas de uma forma muito insuficiente. Né? Então, por exemplo, vou dar 2 exemplos. No fundo, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que a massa salarial, na verdade, que sustenta o consumo, vai cair muito mais do que deveria cair. Ela já cairia, porque é difícil o setor público substituir inteiramente o setor privado na questão da massa de rendimento. Né? Mas, digamos assim, parou um pouco, não voltou, seria, digamos assim, muito
digamos assim, importante que você tivesse uma ação, né, da mesma natureza, eu estou dizendo, no seguro social e na questão da remuneração, da sustentação dos níveis de emprego, até para não deixar a força de trabalho dispersar, etc, etc. Eu acho que é isso que está em jogo, né? Mas com remuneração adequada. O que fez o governo? Ia dar R$200, na verdade virou 600, né? Eu estava vendo um cálculo do IBRE, na verdade, os R$600 representam menos da metade do rendimento médio dos trabalhadores no setor informal, que é R$1.400. Então, você está dando 600, né? É claro que nem todo mundo ganha a mesma coisa, você vai ter uma ideia, na verdade, do impacto disso. Na verdade, você está repondo para as pessoas que estão perdendo renda, né, apenas 40%, na verdade, do seu rendimento, né? Mesma coisa com relação ao trabalho formal. Você não está pagando ao trabalhador formal um percentual do salário dele. Deveria ser isso, né? Com o mínimo do salário mínimo e um pouco, digamos assim, da recuperação mais para as camadas mais altas. Mas o que é que o governo está fazendo? Ele está dando um percentual do seguro-desemprego, que já é uma parcela do salário das pessoas. Há cálculos aí, inclusive aí do SECOM, que estima que você reduziria entre 13% e, dependendo de como se dá essa admissão, entre 13% e 30 e poucos por cento a massa dos trabalhadores formais, né? Então, isso aí já é uma queda muito significativa na massa de salário, né? A segunda questão que é importante, né, é a questão do crédito, né, que está ligada com a outra, né? Não há, digamos assim, possibilidade de se imaginar. O sistema brasileiro de crédito, na verdade, já é muito avesso ao risco, né? Não há muita possibilidade de você imaginar que o sistema financeiro bancário e não bancário, né, que hoje tem uma importância maior que esse mercado de títulos, né, que eles vão recuperar os níveis de crédito semelhantes aos níveis de crédito passados. Eles não vão, porque a aversão ao risco já era grande, cresceu uma barbaridade, tá certo? E eles não vão fazer crédito, né? Portanto, você precisa, na verdade, para garantir o fluxo de crédito adicional, né, você precisaria da intervenção do Banco Central, né? É uma espécie de crédito com garantia pública, né? Que seria o Banco Central emprestar e recomprar carteiras de bancos, na verdade, tá certo? Dar orientação, mandar eles emprestar e garantir a recompra, né? Taxa de juros mais baixa, tudo isso é importante, porque aí você tira o risco da operação. Isso é o central do ponto de vista do crédito hoje, é você tirar a operação, o risco da operação, que já é grande, né? Ficou maior, né? Então, é a única forma de você fazer. Você pode fazer isso. Já fez? Até agora, não. Tem inventado que vai dar crédito para a empresa com recurso do BNDES, que é um uso muito pouco nobre do recurso do BNDES, né? Quando você podia estar usando o sistema bancário. Nós estamos falando de crédito a curto prazo aqui, para fazer isso, né? E, por último, você tem a questão da PEC, essa PEC que eu chamo a PEC da discórdia, que deveria incorporar, né, esses elementos, digamos assim, do crédito, né? Porque qual é a questão? Você precisa, de fato, na verdade, há uma coisa, eu vou chamar interconectividade do sistema financeiro, né? Para dizer que ele é interdependente, você não consegue, num sistema financeiro complexo, desenvolvido como é o brasileiro, você dizer, não, eu vou deixar quebrar tal parte não quebra, né? Não é assim. Então, vou dar alguns exemplos para vocês, quais são os pontos importantes, na verdade. Vamos supor que você não atue, por exemplo, no mercado de títulos públicos, né? O que é que pode acontecer? Pode acontecer, e já está acontecendo, que a taxa dos títulos públicos, sobretudo as mais longas, está crescendo muito, né? Isso vai dar dois efeitos na economia. O primeiro efeito da economia é você encarecer o financiamento da dívida pública, né? Ou até não financiá-la, ser obrigado a jogar a dívida pública mais para o curto prazo, né? Essa é uma possibilidade, né? A outra consequência importante é que a taxa de juros do título do Tesouro de 5 anos, na verdade, é a referência para a taxa do BNDES. Se ela subir muito, o BNDES vai financiar taxas proibitivas. Então, como é que fica a recuperação na frente, né? O mercado privado, por exemplo, né? Você tem um mercado de crédito, né?
Os bancos carregam título, vai deixar quebrar? Ele já não empresta, vai emprestar menos ainda. Né? Tem os fundos, na verdade, de investimento, né? Que carregam parte dos títulos hoje que financiam as empresas. Se você deixar quebrar, né? Taxa de juros vai explodir, né? Essas empresas vão passar um período muito longo fora do mercado, tá certo? Além de que você ainda tem um efeito, né, digamos assim, sobre os poupadores. Aí as pessoas dizem, só tem rico. O único mercado que eu conheço que é só de rico no Brasil é a Bolsa de Valores. O mercado de títulos de empresa não é exatamente assim. Tem rico, tem remediado, e diria, tem até parte aí da classe trabalhadora, essa que tem fundos de pensão, né? É um segmento relativamente grande. Né? Então, acho que não conviria deixar quebrar. Né? A PEC que o governo mandou, na verdade, ela tem alguns elementos importantes, não tem outros. Né? Ela, sobretudo, não faz um vínculo, né? De você resolver o problema do estoque com o problema do novo financiamento. Ela peca, sobretudo, nessa história. Né? Portanto, salva o sistema, mas não garante, diz o seguinte, nós salvamos o sistema, o mercado continua operando e o mercado resolve. Não resolve. Né? Eu acho que essa intervenção ela não admite, talvez, meias medidas. Né? Ela vai ter que ir mais além. Né? É possível que ainda se consiga isso, porque a PEC ainda está tramitando, voltou para a Câmara e depois ainda vai ser discutida, votada e ainda vai para o Senado. Eu acho que isso é importante, né, para você fazer. Então, essa é uma limitação, mas não tem nada garantido. Você pode, no limite, salvar o mercado financeiro, salva o sistema público, o que não é ruim dos títulos públicos, né? É bom, é positivo, mas é insuficiente, né? Porque fica todo o problema, na verdade, do para frente. Né? Como é que você vai recuperar a economia na frente? Né? E recuperar a economia na frente, esse é que é o ponto que eu gostaria de chamar a atenção, né? Significa que você vai ter que ter mais setor público, digamos assim, para não chamar Estado, que as pessoas se assustam. Né? Por quê? Porque você, para fazer uma recuperação, você vai depender, a meu juízo, sobretudo da cadeia de construção civil. Seja a construção civil de infraestruturas, seja a residencial. Né? Todo mundo sabe que esse setor ou é diretamente investimento do governo ou é feito em regime de concessões. Né? E esse regime de concessões implica financiamento público, por exemplo. Né? Então, ele será, e ao mesmo se diga, na verdade, da cadeia de residencial. Né? Onde você pode ter uma recuperação mais rápida, dado que os mercados internacionais vão estar deprimidos, né? Dado até que você terá algumas cadeias ainda de produção bastante prejudicadas, tal é fazer isso, né? Com um segmento que é non-tradable, que é a construção civil, e que a demanda está aqui. Né? Isso pode fazer com que ainda esse ano, né, a economia volte a crescer lá para... Você terá quase 6 meses no final do ano. É o único segmento, é claro, além de medidas, se você segurou a renda, né, de uma forma correta, não segurou. Mas se tivesse segurado, isso também ajudaria. Né? Se tivesse obrigado os bancos a emprestar, os bancos emprestaria. Tem um conjunto de senões aí, né, que não está na nossa seara, digamos assim, decidir, mas que são importantes para entender o tamanho e até onde vai a crise. Né? Se você conseguisse fazer tudo isso, né, nós passaríamos pela crise, né, de uma forma dura, mas não tão dura como está pintando aí. Né? Então, eu acho que essa é a questão que eu acho que está super importante, né, da gente discutir. Né? É isso, nós entramos na crise, ela tem essa dimensão, tem essas políticas e tem essas perspectivas. Né? Eu não diria, na verdade, para ser rigoroso, né, ficar fazendo proselitismo aqui, eu não diria que o governo não está agindo até a despeito do presidente e do Paulo Guedes. Né? Porque essa última medida que eu estou falando aqui para vocês, recuperação pela infraestrutura e tal, está sendo gestada nos gabinetes da Casa Civil, não tem nada a ver com a economia. Né? Isso é outra dimensão do governo. Né? E provavelmente está preocupado com isso. Né? O balanço é o seguinte, eu acho que o quadro hoje, né, não vou dar uma de sanitarista aqui, de fazer avaliações
do desdobramento da crise. Vocês sabem que ela é importante e implicará aí numa queda do PIB, da renda muito significativa, em torno aí de 5%. Isso terá impacto, na verdade, muito grande digamos assim, na cadeia de emprego, de renda, né? Com eventuais ramificações aí para a questão do sistema financeiro, né? E aí, eventualmente, com uma queda muito ainda maior, né? Porque é isso que nós temos, de certa forma, evitar que que tenhamos um recrudescimento, né? Digamos assim, na questão da produção vindo, não mais das coisas correntes, mas do jogo da riqueza, etc. Né? É isso. Nós temos ainda, né, que acrescentar nessa história toda, né, que talvez o preço pago por nós seja, né, maior por conta da desigualdade, por causa de algumas questões estruturais, né, que nós conhecemos, né, de certa forma, um certo sucateamento do SUS, né, que vem há alguns anos e tal, etc. E, né, aspectos políticos institucionais, que é a crise institucional que nós estamos vivendo, de fato. Na verdade, na minha opinião, nós temos uma espécie de dualidade de poderes hoje na política brasileira, que junta o presidente de um lado e os outros segmentos do outro, o judiciário, o legislativo, governadores, etc. É claramente uma dualidade de poder que eu acho que não vai se resolver, né? Nem agora, e vai ter um tipo de solução que não se sabe exatamente qual é, né? Mas que dificulta muito a operação da economia, das políticas, estou dizendo das políticas econômicas, das políticas sociais, etc. Né? Então, para encerrar isso, eu não sou... Acho que a crise já é grave por si só, né? E, no caso brasileiro, ela será mais grave por conta desses elementos econômicos, né? A nossa desigualdade, sociais e políticos, institucionais. É isso aí. Obrigado, Ricardo, pela exposição sintética e indo aos pontos que eu acho que também são centrais para a gente pensar a situação brasileira. Só uma observação de saída, que eu gostei muito do que apareceu no seu artigo na revista Carta Capital e depois novamente na entrevista para a Unicinos. No fundo, que você encaminha ali é que uma crise, em uma situação dessa, não vai poupar ninguém, né? É evidente que há diferenças em relação ao seu impacto, mas, de qualquer maneira, mesmo os bancos, né? Você olha um potencial, de fato, de uma crise que vai atingir também os bancos e o sistema financeiro, né? Então, eu acho que isso é uma dimensão importante, porque dá o caráter, digamos assim, da profundidade da crise, né? E essa é a discussão, inclusive lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, e aqui, uma discussão que engatinha, dada a situação, digamos assim, do debate nacional, né? Que, no fundo, é um debate, a gente pode dizer, pouco profundo sobre a natureza e a profundidade dessa crise, né? Não sei se é isso que eu entendi dos seus artigos ali, tanto na carta como na entrevista, olhando o potencial disso de se transformar numa crise financeira maior, né? É isso. É isso. Então, eu vou, já prontamente, eu vou passar, professor Anselmo já fez a inscrição para fazer uma pergunta, e eu vou recolhendo inscrições aqui para as pessoas perguntarem. Eu, novamente, vou pedir encarecidamente que aqueles que não estejam falando mantenham seu microfone desligado. As perguntas, eu peço também que sejam feitas de forma objetiva, não é? Bastante objetiva, para que mais pessoas possam participar, tá bem? Então, Anselmo, por favor, faça a sua pergunta. Anselmo? Oi, ligou? Por favor. Tá falando agora? Tá bom o som ou não? Tá, pode falar.
Tá bom. Ricardo, parabéns. Muito obrigado pela sua explicação com o pouco tempo que você teve. Foi muito boa, excelente, eu achei. Eu tenho uma grande preocupação. Nós, no CESIT, vamos fazer também um conjunto de atividades, de reuniões, de discussões para tentar entender melhor essa relação aí do impacto agora da crise, mas também da saída. O que eu queria te perguntar é o seguinte, ficou mais, acho que foi a única grande dúvida do que você falou, obviamente a gente tem muitas outras dúvidas. Você falou que talvez, pensando agora, obviamente eu entendo que é só uma ideia, uma coisa, e a recuperação da economia para frente, né, que ela dependeria, sobretudo, da cadeia da construção civil, residencial. E nesse ponto eu fiquei meio em dúvida, seja pelo que pode ocorrer e tem ocorrido aí no caso da construção civil, seja talvez aí que possa explicar pela dificuldade, talvez, de viabilizar rapidamente um aumento da demanda nesse setor, mesmo que o Estado, né, a política pública, faça algo mais eficiente. Mas eu acho o seguinte, tem um outro problema que eu acho que talvez o que ficou aí mais difícil para entender é a questão do consumo. O consumo, considerando que você já descreveu bem em relação ao volume de desempregados, a ampliação que eu, na minha opinião, não dá, são só expectativas que a gente tem aí, mas do que eu tenho visto, olhado, os dados, eu acho que vai ser muito mais, realmente, muito maior do que isso. É difícil, não estou falando que está errado, mas a minha perspectiva é mais pessimista, a queda na renda é muito grande. Então, eu queria te perguntar se não, talvez a gente não tenha que, não poderia, por exemplo, olhar para essa fase de início de uma transição como defendendo a importância de que a remuneração e a transferência de renda, em diversos casos, transformadas ou não, que ela dure mais um tempo, considerando os meses e o período longo que esse desemprego vai abranger o país, e a queda na renda da informalidade, que é muito grande, também vai, ou seja, o consumo, como ele tem uma reação mais rápida e como ele poderia elevar, né, o grau de utilização da capacidade de alguns setores, sem o qual eles não irão investir logo, nem com o investimento da construção civil, e o multiplicador de emprego na construção civil, ainda que seja elevado, os salários são baixos, e isso não daria um multiplicador grande para você pensar, mesmo que indireto, e isso levaria a um consumo, sei lá, num prazo entre desemprego em um ano e meio, voltaria ao nível normal, nível elevadíssimo, mas normal assim, aquele elevadíssimo que viria antes da crise. Então é isso que eu queria dizer. Será que a gente não teria, e essa é a minha preocupação mais olhando até pelo trabalho, porque tem o lado de olhar o salário e o emprego como um elemento que pode segurar ou fazer com que o consumo volte e se estabeleça num patamar que garanta a volta de necessidade de nível de utilização maior da força de trabalho, mas também, obviamente, pensando que um retorno e uma passagem muito rápida de uma situação que vá com um desemprego grande e volte com foco na construção civil, vai criar uma questão social muito profunda quando essas pessoas perderem emprego. Então, estou dizendo, por exemplo, acho que talvez poderia ver. E a política fiscal? Esse momento, por exemplo, a transição, mas não poderíamos discutir como é que essa política pode fazer algo do ponto de vista da tributação, né, de bens de consumo essenciais, né? Enfim, acho que você entendeu, né? Desculpe aí, talvez não fui muito claro, porque realmente é uma coisa muito complexa, mas é isso. Tá bem, Anselmo, obrigado, viu? Ricardo, você quer responder essa questão? Eu tenho acho melhor, né? Porque às vezes, se tem tempo, acho que é melhor. Não sei que vai lá. Tem então, outras questões, mas a gente vai colocando, por favor. Eu acho que, na verdade, Anselmo, eu te responderia da seguinte forma. Primeiro,
Eu acho ótima a sugestão de que você tenha, digamos, não só... Nós defendemos, na verdade, eu digo nós porque nós chegamos a trabalhar com um conjunto de partidos de oposição, fazer proposta, discutir isso com eles na Câmara, né? Nós defendíamos, na verdade, que os dois critérios diferentes para a concessão tanto do benefício lá do que a gente chamou de seguro social, quanto do seguro-desemprego ampliado, né? O novo seguro-desemprego ampliado, né? O emergencial, né? Nós defendíamos pisos diferentes. Defendemos um salário mínimo de piso, tá certo? Para tudo e algum diferencial no caso do salário. Isso aí sustentaria mais a renda, né? Então, a primeira questão é a questão de valor, seria importante. A segunda questão é a questão de prazo, né? Se eu não me engano, foi aprovado para 3 meses, né? Eu acho que vai ser necessário ir além de 3 meses, né? Eu acho que, sem dúvida, eu acho que são duas medidas importantes, né? Para você não deixar, na verdade, a renda cair substantivamente, né? Mas veja, a economia brasileira é uma economia complexa, então tem gente que recupera a renda mais rápido, gente que recupera mais lento, né? Então, por exemplo, o crédito pode desempenhar também, como sempre desempenha, um papel importante. Se os bancos continuarem, né, funcionando, né, de uma forma que deveriam, você também pode ter uma ajuda para consumo, eu estou falando, né, do crédito. A questão da política fiscal, né? Quando você fala, na verdade, em investimento público, na construção de infraestrutura, eu acho que tem dois segmentos, um público e outro privado. Privado, na verdade, são as concessões, né? Que a responsabilidade é maior do investimento privado financiado pelo setor público, porque ele não consegue se financiar, né? É sempre a mesma história. Mas, do ponto de vista do investimento público, eu ouvi, inclusive, uma fala do ministro da Infraestrutura, que me parece uma das poucas figuras, digamos assim, com cérebro no governo, né? Eu, quando digo com cérebro, não é até tem outros, né, um pouco mais conservadores. Eu me lembro do ministro da Educação, do próprio Bolsonaro, aí fica difícil pensar em cérebro com essa gente. Mas ele dizia, na verdade, claramente que precisa retomar, né, investimento público significativo. Já tem uma carteira, inclusive, de obras paradas e tal, e falou em 30, 40 bilhões de reais a mais, né? Daria uns 50 bilhões, que não é ruim, né? No caso do investimento privado, precisaria também ter uma espécie de força-tarefa para você destravar os projetos complicados, que estão parados, ou por conta do Lava-Jato, dessas coisas. Porque se você for fazer um programa de concessão hoje, né, ele vai demorar 2 anos para estar no pico, né, começando a investir, está preparado, começando a investir de uma forma significativa. Então, não dá para fazer, né? Eu acho que nós temos que destravar essa questão, né? É gasto público, a maior parte disso é gasto público, ou crédito com base em funding público, né? E nós vamos ter que enfrentar essa coisa, para não falar da política social, que é a política fiscal na veia, né? Ou seja, nós vamos ter, na verdade, né, que garantir, do ponto de vista monetário e taxa de juros, que a taxa de juros não cresça tanto. Isso é que é o essencial, né? Mas eu acho que nós temos que financiar, inclusive, boa parte dessa política por formas não convencionais, né? Fala muito do financiamento monetário, né? Que é o Tesouro financiar o Banco Central financiar diretamente o Tesouro. Eu acho que é possível, você tem outras formas, na verdade, né? Que é a conta de equalização cambial, não é reservas, é equalização cambial, o dinheiro que você ganhou com isso, que no fundo é do Tesouro, está depositado no Banco Central. Você tem vários mecanismos fiscais e parafiscais que financiam o gasto sem impactar a dívida. Eu acho que nós vamos ter que lançar a mão dessas coisas, né? Porque senão você vai ficar fazendo a conta do Paulo Guedes e do pessoal do mercado. Não podemos fazer uma coisa mais ampla, por quê? Porque isso vai bater na dívida, a dívida vai a 100% do PIB, etc. Todo o raciocínio que está por trás dessa história, né? Então, vamos fazer o seguinte, financiar de forma não convencional. Não quero nem discutir se isso é viável permanentemente, tal. Isso é outra discussão, uma discussão mais de fundo, de projeto de sociedade e tal. Estou discutindo na emergência, tá certo? Dá para fazer na emergência, tem que fazer, tá certo? Então, esse é que é o ponto fundamental. Não é só você fazer política fiscal, é você fazer formas de financiamento baratas da política fiscal, ou sem custo,
Né? Algum custo sempre tem, né? Mas com o menor custo possível. Né? Exatamente para você empurrar a economia no momento que o setor privado vai estar andando muito de lado, se não for para trás, né? Mesmo na saída. Né? É isso Então, aí. Ricardo, o... Só para completar, bem, só uma coisa, eu estava falando para o Ricardo, porque só para fechar aí minha participação, o que eu falei, por exemplo, na redução de impostos de bens básicos, de alimentos, outras coisas, porque a gente sabe que a força política de apoiar ou não as formas de ampliação de um déficit fiscal, de um gasto público para segurar a demanda, vai depender de como você faz essa política. E talvez esse tipo de você reduzir impostos de alguns produtos possa ter não só, né, reduzindo o valor, o preço, para que a demanda, com alguma proteção de salário, de renda dos trabalhadores, mas com que a demanda cresça com a queda de preços. Talvez alguns setores que vão além da massa trabalhadora aí mais, né, excluída, seja favorável, seja mais facilmente ou menos dificilmente, né, desfavorável a essa medida. É. Então, tem algumas perguntas aqui que talvez ajudem a... O José Rocha Sobrinho fez uma pergunta, por exemplo, se seria pertinente avançar uma reforma tributária nesse momento, Ricardo. E a outra pergunta que ele faz é se os países, nesse momento, podem repensar a dependência da China em termos produtivos. Né? São duas questões que o João Rocha nos faz aqui pelo chat. Né? Então, uma seria pertinente uma reforma tributária, e se há algum campo, algum espaço nesse momento, ou algum movimento que você acha que possa acontecer em termos dos países repensarem a dependência produtiva da China. O Dari também gostaria de fazer uma questão, a gente já pode fazer em bloco. Por favor, Dari. Ricardo, duas questões. Uma primeira é a seguinte: a saída que você está apontando para a crise, parabéns pela exposição antes, a saída que você está apontando para a crise significa uma mudança na política econômica que o Ministério da Economia vem conduzindo até então. Então, eu queria que você avaliasse quais são as possibilidades concretas de você ter uma inflexão na política econômica após a crise aqui que nós estamos vivendo hoje. Tá? Então, essas possibilidades políticas, inclusive concretas, disso acontecer. E, complementando a questão, é possível fazer algum tipo de comparação já no cenário internacional, de uma certa inflexão na lógica de condição da política econômica hoje, pós-crise, aí comparando o Brasil com outros países europeus, mesmo nos Estados Unidos, não sei, é muito particular, mas é possível fazer isso? Obrigado. Para ir lá, Denis? Pode ir, vai lá, Ricardo. Tá. Deixa eu... Eu acho, na verdade, que parte das divergências, das contradições, até aquelas mais significativas e mais profundas que existem do ponto de vista político, do ponto de vista social, elas estão um pouco suspensas, digamos assim. Né? Então, respondendo objetivamente a tua pergunta, eu acho, por exemplo, não acharia difícil, né, a depender aí de como vai evoluir a questão política institucional, que é muito difícil prever, né, que você tivesse programas, digamos assim, de políticos, na verdade, né, uma revisão da questão da remuneração, prazo, programas fortes na área de infraestrutura, uma intervenção determinada. Eu acho que no momento da exceção que a gente está vivendo, né, eu acho que você pode reunir forças, né, para fazer um programa de maior intensidade. Pode, eu não estou dizendo que vai. Né? Então, você pode, né? Porque há claramente uma certa fratura, né, digamos assim, no bloco dominante, né? Tem dualidades de poder, eu acho que isso aí está ficando claro. Né? Então, você pode tornar essas políticas melhores, mais intensas, sobretudo. Né? E melhores é ajudar a recuperação. Quanto à questão de se isso vai mudar, na verdade, o paradigma, se isso vai favorecer uma mudança mais substancial, significativa, né?
Eu tenho minhas dúvidas, né? Porque eu não consigo avaliar, talvez você saia dessa crise com uma correlação mais profunda de forças diferente, na verdade, que vira uma nova hegemonia política, mas isso para mim não está claro, né? Então, seria um pouco de futurologia, né? Embora o que a história mostra é que nesse período de crise, em geral, você muda mesmo, né? Agora, não sei avaliar para vocês em que direção isso vai acontecer, né? Então, acho que isso é a questão essencial. Por isso é que eu acho, respondendo a pergunta do outro rapaz aí, é que eu não acho que seja o momento. A reforma tributária, nós hoje estamos conseguindo fazer um financiamento, e vamos fazer muito não convencional. Nós rompemos todas as regras fiscais, etc. Nós vamos fazer o financiamento do gasto. Eu acho que uma parte vai ser inclusive monetária, vai chegar nisso, né? Vamos intervir dos mercados, você está fazendo políticas sociais que não imaginava fazer, né? Demorou anos para você incorporar o pessoal do Bolsa Família, renda mínima, no fundo, todos esses conceitos, na verdade, né? Você está fazendo, né? A forma de financiar, você vai tributar mais rico, menos rico e tal, eu não sei se é uma questão para o momento, né? Ela é uma questão permanente, essa que eu estava falando, que diz respeito à coisa mais da correlação de força mais profunda. E na hora que você tiver um mínimo de normalidade, ela vai se colocar, como outras questões vão se colocar. O desafio é se você vai ter uma correlação favorável para levar adiante, tá certo? Esse tipo de proposta, que imagino que eu sei o que é que você quer, né? A China, né, muito provavelmente vai, na pandemia, já está fazendo isso. Olha o número de mortos na China, olha o número de mortos nos Estados Unidos, com percentagem da população, né? A China provavelmente vai enfrentar a pandemia, né, de uma forma muito melhor, né? Tanto a pandemia quanto a questão produtiva, recuperação, etc., de uma forma muito melhor do que os Estados Unidos, né? Não acho que ela seja candidata a perder protagonismo, né? Até onde vai ganhar, também não sei, mas certamente perder não irá, né? Eu acho que tende a reforçar o seu poder do ponto de vista, inclusive por conta da atitude que teve em relação a vários países, do ponto de vista diplomático, do ponto de vista de fornecimento de equipamentos, etc., etc., do ponto de vista do seu soft power, digamos assim, né? Então, acho que a tendência é mais de reforço, né, do poder, digamos assim, da China. Uma coisa que eu não vejo claro, na verdade, é o reforço do poder monetário e financeiro dos Estados Unidos, né? Tem um dado que é um dado interessante, né? Toda vez que você tem uma crise profunda, todo mundo fala que o dólar é a moeda reserva do sistema e tal. Tudo isso é verdade, né? A reserva do sistema, né? Mas se vocês olharem, na verdade, o que aumentou de preço nos últimos meses, sobretudo depois da pandemia, foi o ouro, né? O que é, de alguma forma, um certo recado de desconfiança aí. Então, vamos ver como é que isso vai passar aí. O que eu acho é que a China certamente vai reforçar o seu poder produtivo, tecnológico, isso não tenho dúvida, né? Vamos ver se os Estados Unidos sustenta a sua hegemonia monetária e financeira. Eu acho que esse é o tema que está aí desenhado para frente. É isso. E o que muita gente tem discutido nos Estados Unidos nesse momento é, inclusive, a própria condição do governo americano enfrentar uma crise dessa proporção, né? Isso também está em tela de juízo e de questão, mesmo tendo a moeda central na mão, né? Eu tenho outras perguntas aqui, Ricardo, que têm chegado. Por exemplo, o Natanael faz duas questões, uma olhando para fora e outra para dentro. Uma para fora falando sobre o impacto da flutuação do preço de petróleo, né, o impacto dele sobre o Brasil, né? E particularmente uma preocupação porque isso atinge os entes federados de forma diferente, né? Então ele pergunta do impacto do preço do petróleo, da variação, flutuação do preço do petróleo, e como é que você vê esse impacto no Brasil, particularmente em termos dos estados, né? E também a pergunta da Vivian sobre a capacidade ociosa da economia. Qual o papel? A Vivian Costa, do IFCH, faz essa pergunta. Como é que você avalia o papel hoje, ou a situação da capacidade ociosa da economia brasileira, digamos, numa saída da crise
nas condições que nós temos. Então, uma pergunta do Natanael, outra pergunta da Vivian, e eu já passo a palavra também para o Pietro fazer uma questão, que a gente faz um bloco de 3 questões. Pietro, por favor. Boa tarde, professor Denis. Obrigado pela condução desse seminário, tem sido muito interessante para todo mundo poder acompanhar os desdobramentos dessa crise, né? E, professor Ricardo, obrigado pela apresentação. Gostaria de deixar 2 questões, uma bem breve e direta, que você explora um pouco na sua entrevista, essa que o pessoal está comentando, né? E que eu queria que você pudesse explorar um pouquinho mais aqui, relativo à PEC 10. Essa compra que vai ter muitos títulos podres, né, a gente sabe, esses chamados títulos podres, na compra do BC, né? A pergunta é, qual o nível de transparência que você acredita que vai ser feito esse tipo de operação para que tenha o mínimo de custo possível para a sociedade, né? Porque, no fundo, o BC comprando isso tem um custo social, né? E se, alternativamente, se houvesse uma correlação de força favorável, não seria mais interessante pensar em linhas de crédito para pequena e média empresa, para que não se interrompa os fluxos de crédito, né, a partir de bancos públicos, sem que ter que recorrer para uma compra de títulos podres pelo Banco Central? E a segunda questão, que é um pouco menos pé no chão, aí me permite, professor Ricardo, pensar um pouquinho além do dia a dia do que é factível na política, mas pensando um pouco no momento histórico que se abre, agora no cenário global, não só no Brasil, com essa pandemia, né? Bom, a gente sempre tem estudado, tem concebido o capitalismo contemporâneo como uma lógica em que as cadeias... Opa, tá me ouvindo? Então, sim. E as cadeias globais de valores, empresas transacionais, conduzem esse processo de acumulação do capital com uma lógica bastante centrada nos parâmetros financeiros, né, do próprio sistema financeiro. Bom, essa crise colocou, de certa forma, esse mercado financeiro num nível de incerteza tão grande, como o senhor falou, ficando cego, né, com uma enorme dificuldade de fazer o mercado, de precificar os ativos e correndo para a liquidez. Isso derreteu os ativos no mundo inteiro, os ativos financeiros, e, por outro lado, o mundo do trabalho foi impactado brutalmente, né? Perdas de emprego e de renda. E isso está expresso no próprio derretimento dos ativos, né, que vão tentar reproduzir o que vai acontecer no período de acumulação subsequente, né? E aí, a questão que eu coloco é a seguinte: não seria essa pandemia um momento que está colocada a centralidade do trabalho de forma tão brutal, tanto do ponto de vista da importância para a demanda agregada do consumo, quanto principalmente da perspectiva do próprio funcionamento da reprodução social? Como tem se colocado os serviços essenciais, como a sociedade tem percebido essa centralidade de uma forma que, por muito tempo, se colocava como uma certa superação dessa reprodução social pela tecnologia, pela acumulação do capital financeiro, etc. Então, objetivamente, não seria uma janela histórica para um certo fortalecimento da classe trabalhadora, ou pelo menos para o enquadramento do capital no âmbito mais geral? A gente sabe que no Brasil essa correlação de força é bastante desfavorável, né? Mas, assim, eventos repentinos podem acontecer. Vai lá, Tá Ricardo. bom, vou começar do fim para o início. Essa pergunta, na verdade, não é uma pergunta, né? É uma reflexão que você fez, porque eu não tenho condições de responder isso, digamos assim, análise concreta da situação concreta. A gente vai ter que avaliar, né? Eu acho, por exemplo, que no Brasil, desse ponto de vista, você está produzindo alguns movimentos, né? Não consigo avaliar exatamente onde é que isso vai parar, né? Mas eu acho, do ponto de vista político-social, estou falando, né? Eu acho que vai ser melhor do que antes não do ponto de vista humano e tal, do ponto de vista da correlação de força política. No mundo todo, não sei exatamente. Eu acho, por exemplo, que uma coisa que o mundo ocidental vai reavaliar, né, sobretudo a Europa, é a questão do estado de bem-estar social, né? Isso certamente, né? Nós assistimos tragédias bastante grandes, né? Na Itália, sobretudo, né? Um pouco na Espanha, né? Por conta do sistema deles, público, de saúde. Eu acho que essas questões todas vão ser
Até que ponto isso vai afetar a relação de produção, a novo bloco de poder? Aí não consigo responder isso para você, porque não está muito cedo para pensar sobre isso. Em relação à PEC, né, precisa ou não precisa salvar o sistema? Acho que isso é uma pergunta recorrente, né, quando a gente está discutindo. Depende, né? Porque você dizer, nós estamos numa situação tal que nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer todo o sistema de crédito, certo? Agora pelos bancos públicos, né? Nós vamos começar a dar o crédito para as empresas, deixar o mercado de títulos quebrar, tá certo? Não pode deixar o mercado de títulos públicos, aí você já tem um problema muito sério, tá certo? Mas vamos deixar o mercado privado quebrar e vamos substituir tudo, não só, né, o estoque quebrou, quem perdeu, perdeu, né? E nós vamos substituir tudo por financiamento público. Eu não acho que isso seja uma proposição realista, né? Porque como é que vai fazer? Né? Nós vamos enfrentar, no meio da pandemia, uma outra, digamos assim, uma outra briga que nós já enfrentamos em muito menor escala no governo Dilma, né? Então, essa é a primeira questão. Depois você dizer, não, tudo bem, deixa o mercado quebrar, né? Eu acho que o mercado quebrar tem algumas implicações, né? Acho que na Bolsa de Valores não tem, mas no mercado de títulos das empresas, né? Quem é que é proprietário desses títulos, na verdade? Já foi financiado, já está nas empresas. Primeiro, se quebrar, as empresas não vão voltar para esse mercado, elas vão ter que arranjar uma alternativa, que será certamente, né, a única que tem é o sistema público ou o sistema externo, na verdade, né? Mas, mesmo assim, você tem um problema dos poupadores, né? Uma parte disso é gente de dinheiro, são ricos e classe média. A outra, eu insisto nisso, o fundo de pensão, os fundos de pensão são proprietários desse título. Então, você também vai, digamos assim, pôr perdas aí, né, nessa camada da população. Minha dúvida é até que ponto isso não vai se transmitir por outros mercados e levar a uma crise financeira muito mais séria. Mas, de qualquer forma, né, a sugestão que você está dando levaria, né, não só uma estatização dos estoques, né, mas uma estatização também dos fluxos de crédito, né, que eu acho que tem que ser feita de alguma forma, não necessariamente com a estatização da propriedade, né. Você pode criar a forma de expansão do crédito monetário, é o que eu digo, com garantia pública, tira o risco dos bancos, tá certo? Diz a ele, financia que eu recompro a carteira, né? Você usa o sistema, digamos assim, de todos os bancos, que é muito mais capilar, etc., etc., né? Não usa o funding de natureza fiscal para fiscal dos bancos mais pesados para que vão financiar a longo prazo, para financiar capital de giro, que é uma perda de eficiência muito grande. Mas aí, o que é que pode acontecer? Não é isso, né? Não tem muito... Você pode financiar mais barato usando o sistema, né? O que não pode é só salvar o sistema e não dar a diretriz do ponto de vista dos novos fluxos de financiamento, né? Porque a situação aí é a melhor dos mundos, na verdade, você salva os bancos, os fundos, na verdade, não são só os bancos, os poupadores, os grandes poupadores, e a economia fica sem crédito, né? Esse é o risco que tem que ser evitado, né? E eu acho que você faz isso com um salvamento condicionado, né? Salva o estoque, mas obriga, né, os agentes a fazerem novo fluxo de financiamento, né? Eu acho que é um pouco isso, né? Capacidade ociosa, na verdade, é isso. Nós temos alguma, né? Mas eu desconfio que nós vamos precisar muito das nossas reservas, porque nós furamos buracos na nossa estrutura, né, que são muito sérios, né? Nós tivemos que botar até máscara agora, né, na pandemia, né, máscara de rosto, né? A maior parte delas são importadas, né? Então... Só me emendando nisso, Ricardo, o Fábio Bueno fez uma pergunta sobre o uso de reservas. O que você acha? Tem uma discussão aí de usar reservas, digamos assim, para uma política anticíclica ou qualquer coisa do tipo. Então, vou chegar lá. Então é isso, a capacidade ociosa ela terá vários buracos, e o que eu acho que nós vamos enfrentar, eu não diria que será uma questão tão severa quanto nós enfrentamos nos anos 30 do século XX, né? Mas nós vamos enfrentar uma queda muito significativa da capacidade para importar. E aí nós vamos, por quê? Porque vão cair os preços das commodities, é a questão do petróleo, porque o petróleo,
tem duas dimensões. Tem a dimensão fiscal, né? Porque ele é receita. Agora, você imagina, o preço vai a $20. Né? Se ficar a $20, você vai calcular, né, um conjunto de remunerações, vai renegociar com os estados, se for fixa, você vai ter que refazer, etc., porque as empresas não vão conseguir pagar, né? Porque caiu de 50 para 20. Né? Então, esperar o nível de produção vai cair muito significativamente, né? Vai levar, estão calculando 2, 3 anos para se normalizar por conta da queda da demanda. Então, você tem um conjunto de questões, né, do ponto de vista fiscal, né, que serão importantes do ponto de vista do impacto da queda do preço do petróleo. E tem, obviamente, outras do ponto de vista externo, que é a perda de receita do petróleo e das commodities. Né? O que vai exigir muita cautela, né? Se demorar a recuperação, né? Aí global, estou falando, portanto, o comércio, né? Cair mesmo os 30% que a OMC está falando que vai cair, né? Nós vamos ter um problema de escassez de divisa e nós vamos ter que usar muito, de uma forma muito criteriosa, né, as nossas reservas, muito criteriosa. Nós não podemos usar reserva para nada. Nós vamos ter que pôr areia na engrenagem desse negócio da saída de capitais, né? Limitar isso de uma forma muito significativa para usar as reservas só para o essencial. Né? É possível que a gente vá para essa situação? Eu acho possível. Acho que não é necessariamente o que vai acontecer. Né? Vai depender um pouco de quantos países emergentes vão começar a falir, de quanta fuga de capital vai ter, né? De quanto tempo vai demorar a recuperação internacional. Tem um conjunto de variáveis que a gente não sabe hoje. Né? Mas se acontecer uma demora muito grande na recuperação e tiver uma fuga de capitais muito significativa, nós vamos ter que barrar o acesso do setor privado às reservas. Né? É simplesmente isso. É isso aí. Então, seguindo aqui, a Carla Hirt faz uma questão, se você avalia que até agora o repasse aos bancos que o governo fez até o momento, se vai no sentido correto, né? O que você acha em relação ao que o governo está fazendo para os bancos, né? E aí também o Bruno Mota faz uma questão que inclusive vai ser um tema de seminários adiante, né, com o professor Fernando Sarti, sobre a estrutura produtiva brasileira, e o Bruno pergunta se, diante da situação que você está descrevendo, se você vê alguma oportunidade de impulso à indústria brasileira, digamos, pós-pandemia, né, e quais seriam as oportunidades que você enxerga, não é? O Bruno Mota faz essa questão. E eu aproveito para engatar uma questão também, que diz respeito a um setor muito caro nesse momento da crise. Recentemente, em artigo no jornal Folha de São Paulo, o ex-ministro Temporão, junto com o professor Carlos Gadelha, fazem referência, na verdade, à estrutura, né, ao complexo econômico industrial da saúde, né, e como, na verdade, ele foi fragilizado, de alguma forma, digamos, pelos movimentos das últimas décadas, né, em termos do andamento, digamos, de uma estruturação mais consolidada, de uma política nacional mais virtuosa. Eu queria, então, acrescentar nessas oportunidades, digamos, você vê no setor produtivo, como é que você vê, por exemplo, joga um papel como o complexo econômico industrial da saúde? Tá bom. Deixa eu falar sobre a coisa do repasse aos bancos. O repasse aos bancos, na verdade, até agora foram bastante inefetivos, né? Porque o governo fez uma coisa, eliminar a compulsória dos bancos, pôr disponível para o banco sacar da conta que era a reserva compulsória 200 bilhões. Né? O que é que isso significa? Isso não significa nada. Significa que o governo vai aplicar esse dinheiro em títulos públicos e vai aumentar a sua rentabilidade. Né? Ou admitir que você reclassifica certos créditos de novo e abre espaço no teu capital, como dizem ele, para emprestar mais. O que é que significa? Não significa nada. Né? Ou seja, as medidas que o governo tomou, né, que apregou, fala de boca cheia, 200 bilhões, não sei o quê, essas
não tem impacto significativo, tá certo? Nem na rentabilidade só dos bancos. No financiamento novo, não tem, né? O que tem é você admitir, na verdade, que criar uma linha, o Conselho Monetário, que o Banco Público pode emprestar, ou que o Banco Público vai se articular com o setor privado para comprar carteira de títulos de debêntures e tal. Isso pode ter algum efeito, não começou a funcionar ainda, né? Mas eu acho que é um desperdício do ponto de vista de origem de recursos, né? Quando você poderia fazer tudo isso, né? Dinheiro curto, de curto prazo, financiamento, com dinheiro do Banco Central. Expansão monetária, é isso que eu estou falando. Então, não acho que vá numa direção correta, né? E acho que não adiantou muito a coisa dos bancos, né? O problema que tem a ver com a história da capacidade ociosa, do impulso e da política dos setores mais de saúde e tal, isso tem a ver... Isso não é uma resposta que está dada do ponto de vista, digamos, a possibilidade, a oportunidade, ela vai existir, né? Agora, olha qual é a questão. Ela vai requerer uma política industrial muito mais granular do que nós fizemos até agora, né? Então, o que nós temos que discutir, é possível fazer? É possível, né? Você não tem uma estrutura industrial completamente zero, tem muito coeficiente importado alto, vai ter que ser muito seletivo nas importações, né? É um nível de regulação e de intervenção muito maior do que no passado. A pergunta é a seguinte: dá para fazer? Não é uma resposta que a economia vai dar, né? Isso é uma resposta que a política vai dar, né? Acho que tipo de correlação, de força, que tipo de percepção vai sair mais adiante, né? Acho que é isso. Respondi. Pelo menos imagino. Ficou uma questão, Ricardo, como é que você olha os impactos nos estados e governos subnacionais? Foi feita uma questão relativa do Natanael Nogueira sobre o impacto, por exemplo, da flutuação do preço de petróleo em estados produtores de petróleo, por exemplo. Eu falei disso, falei da coisa da diminuição da produção e da redução do... É um impacto fiscal, vai ser muito significativo, não tem dúvida. Agora, precisa ver onde vai. O preço estava o quê? 50, vai cair para 20, 25, caia pela metade, né? Tem royalties, tem essas coisas, tudo isso vai implicar uma queda significativa de receita fiscal desses estados. Quanto é exatamente, eu não sei, mas a implicação é essa, né? De qualquer maneira, como você falou no começo, se implicaria em alguma ação do governo central no sentido de algum tipo de compensação à queda dos governos. Isso não está na discussão o que tem na discussão do governo, né? O projeto que está no Senado, já passou na Câmara, né? É a recomposição das receitas de ICMS e de ISS. Isso. Não tem royalties, essas coisas, né? Não tem. Tá. Dari, você quer fazer alguma questão? Você abriu o microfone, por isso que eu... Desculpa, foi engano, Denis. Não. Tá bem. Bom, eu estou aqui acompanhando, nós não temos mais questões nesse momento. Você quer fazer uma questão, Dari? Ricardo, Diga. uma questão bem particular, pontual. Aqui que é o seguinte: o governo tem apostado na ideia do fim do isolamento como para vamos chamar, que os efeitos da economia sejam menos draconianos. Eu queria ouvir você sobre isso, porque o problema não está no abrir, né, os estabelecimentos, o comércio, mas o problema é de demanda nesse contexto. Então, ou seja, é uma questão que está sendo colocada, uma parte da população domingo, inclusive, para a rua, né, apoiando o Bolsonaro, do que tem que abrir o comércio, que tem que acabar a quarentena e tal. Eu queria que você fizesse uma análise econômica um pouco dessa situação que está colocada no debate aí nacional aí sobre isso. Então, acho que são duas coisas, digamos assim,
difíceis, né? Uma equação que não, uma espécie de escolha de Sofia, né? Porque quanto mais você restringe a circulação, quanto mais você amplia o isolamento, etc., maior o teu custo do ponto de vista econômico e social, né? É verdade isso, né? Ao mesmo tempo, né? Você pode ter, se você liberar digamos assim, o isolamento de alguma forma, o distanciamento social, você pode ter um impacto menor do ponto de vista econômico e social, não em termos de vidas humanas, né? Porque daí será mais significativo. Qual é a questão toda que está aí, né? A gente leva um tempo, às vezes, até para emocionalmente realizar isso, né? Mas do que eu entendo, é mais ou menos o seguinte, né? E eu falo isso como um grupo de risco, hein? Pela idade, né? Você não tem, digamos assim, até você descobrir a vacina, né? E vai demorar um tempo, ou descobrir um remédio que não está no horizonte, tá certo? Você não tem o que fazer. O vírus vai contaminar todo mundo, né? Essa que é a questão. No início, muito rapidamente, depois mais lentamente, porque uma parte da população, digamos assim, vai ficar imune. Então, qual é a questão? É você planejar, né, a contaminação das pessoas. No fundo, é isso. É o remédio que você tem, né, como inteligência, fazer isso. É um planejamento da contaminação. Quem faz isso de uma forma melhor, né, e não é só um problema de nível de renda, é a Alemanha, né? Porque ela regula isso de duas formas. Primeiro, testando em massa e medindo, na verdade, o coeficiente de transmissão, que não pode ser maior do que 1, ou seja, cada infectado só pode infectar mais um, e olhando do ponto de vista agregado a capacidade de suporte dos hospitais. O que é que ela está fazendo? Ela está planejando a contaminação da população ao longo do tempo, de forma a reduzir o número de mortes das pessoas de alto grupo de risco, né? Porque, concretamente, não tem o que você fazer. Você tem políticas de laissez-faire, como o Reino Unido está tentando fazer, que tem uma mortandade enorme, tem a própria Suécia, né? Não é só um problema de nível de renda, né? Os Estados Unidos, como tentou fazer no início, né? Então, você vai fazer isso, quer dizer, o Brasil, digamos, vai ter que tentar, em algum momento, na verdade, se planejar para fazer isso, né? Número de testes, coeficiente de contaminação, que é o R dele, e capacidade de suporte dos hospitais, certo? Então, você vai ter que regular essa questão até aparecer uma vacina, né? No fundo, o que se está tentando, fora a estratégia dos asiáticos e da China, sobretudo, que fez uma estratégia de contenção da doença, né? O que os outros países estão fazendo é a estratégia de imunização do rebanho, tá certo? É uma estratégia de mitigação, que chama achatamento da curva. O achatamento da curva não tem nada a ver com a doença, é a capacidade de suporte do sistema hospitalar. Então, você está regulando esse mecanismo, né? Porque pela transmissibilidade, né, pelo tipo de vírus, parece que não é evitável, ou seja, a contaminação é inevitável, né? Então, você tem que jogar ela no tempo, né, para que você não tenha as mortes secundárias dentro do sistema, né? A sobrecarga correta do sistema, né? Então, é isso. Então, você tem que planejar, né, para você voltar, sair de uma situação de distanciamento social, que já deu um resultado aqui no Brasil. Isso tem que ser uma coisa super bem planejada, né? Vai conseguir? Não sei, né? Porque você tem orientações diferentes, o governador pensa uma coisa, o prefeito pensa outra, o presidente, obviamente, sempre pensa outra, né? Pensa com a cabeça dele, que não vale nada, né? Então, isso dificulta ainda mais, né? Pois um estafeiro como ministro da Saúde, o cara está uma de perda de vida quanto de custos sociais e econômicos é a Alemanha, né? Essa é a estratégia mais, a meu juízo, mais exitosa, né, e mais consistente,
né? Se a gente conseguisse fazer algo na direção ou próximo disso, seria uma saída, mas eu desconfio que nós vamos pagar um preço mais alto, tanto do ponto de vista humano, quanto do ponto de vista social e econômico. Ele Não fax. quero ser pessimista, não. Hein? Tem uma pergunta, ele quer fazer uma pergunta, e aqui também eu tenho uma outra questão do Gessé dos Santos. O Gessé pergunta o que você acha, Ricardo, do orçamento extraordinário, da proposta do orçamento extraordinário para enfrentar a crise. Ele fax, a palavra é sua, faça a pergunta. O que é que eu acho do orçamento extraordinário, é isso que ele está perguntando, é a PEC de guerra, né? Só um minuto, deixa só, vamos fazer duas perguntas. Então, o Gessé dos Santos fez a pergunta do orçamento extraordinário. O Elifax uma pergunta também. Vai lá, Elifax. Está me ouvindo? Ele não está ouvindo, eu acho. Abriu. Ok. Por favor, faça a sua pergunta. Boa tarde, professor. Boa tarde. A minha pergunta vai um pouco no sentido da tua primeira fala, referente a produzir alguma coisa de emergência. Você citou a construção civil como uma porta importante aí para nós recuperarmos demanda, empregos, enfim. O que quando eu estudei sobre a crise de 29, foi necessário se fazer os programas de emergência, mas depois um programa muito mais estruturado, muito mais elaborado de desenvolvimento, imaginando já o Estado cumprindo um papel no direcionamento do que se deve, para onde se deve ser investido os recursos. O senhor vislumbra, dentro dessa correlação de força brasileira, além dessas essas emergências que estão sendo providenciadas no momento, o senhor vê condições hoje de se fazer um plano estruturado para um país como o Brasil, para a gente, quem sabe, aproveitar algumas janelas de oportunidades? Por exemplo, nós temos no setor de transporte, nós temos definido hoje qual seria o melhor modal para a gente explorar, uma ferrovia, hidrovias, o setor de saneamento, mas outros setores também demandariam um plano mais estruturado, de longo prazo. Como é que o senhor vê isso? Então, a chamada PEC extraordinária, na verdade, do ponto de vista fiscal, você tem 3 regras fiscais no Brasil. Às vezes, na verdade, uma se coloca mais restritiva com a outra. O teto do gasto, né? A regra de ouro, né? E o saldo primário, a regra do saldo primário. A regra do saldo primário e a regra do teto de gastos, por conta da calamidade pública, decreto, né, da decretação de calamidade pública, elas estão suspensas, né? Precisaram de um decreto para suspender, mas elas foram suspensas. Você não pode fazer outro decreto para suspender a regra de ouro. A regra de ouro limita o endividamento, né, a necessidade de investimento de capital. Você não pode se endividar para fazer gasto corrente, o que nesse momento seria uma limitação absoluta. É por isso que você incluiu o orçamento extraordinário na PEC, né, na proposta de emenda constitucional temporária, para poder fazer isso, né? Nós estamos aqui, de certa forma, discutindo, se você pergunta se vai ser necessário, na verdade, fazer uma coisa mais detalhada, setorial e tal, tudo isso é verdade, né? Alguma coisa tem no Ministério da Infraestrutura, que não é um ministério, né? Ele tem um ministro que é bom e que vem trabalhando já há muitos anos. Ele, na verdade, vem dos governos progressistas do PT, né? Ele era um quadro técnico importante. Ele sabe exatamente o que é que tem que fazer. Se ele vai fazer, não sei, né? Mas ele não dá o tom nem a tônica, na verdade, da política econômica no Brasil, né? Você fala do ministro Tarcísio? Ministro Tarcísio? Eu acho que o que vai acontecer é quando você sair da crise, for saindo da crise, 2 projetos vão se colocar. O do Paulo Guedes, de novo, que é essa coisa liberal, que o mercado vai organizar, etc. E um mais estruturado,
né? Talvez com alguma ressonância até dentro do segmentos minoritários do governo, imagino, né? Mas o que vai prevalecer é uma questão política, né? Nós temos que ver o que é que vai ganhar força, né? Isso passa, né, por uma correlação de força, inclusive por uma solução definitiva do problema Bolsonaro, né? Porque com ele não é possível fazer nada, né? Essa é que é a verdade, né? Porque ele nem faz nem deixa fazer, porque ele atrapalha, né? Essa que é a verdade, né? Então, nós temos que ver como é que essas coisas vão se resolvendo, né? Que tem capacidade de formulação, tem alguma capacidade de levar adiante? Acho que tem também. Tecnicamente, eu estou falando. Agora, do ponto de vista político, a gente vai ver, né? É isso aí. O João Rocha Sobrinho gostaria de fazer uma pergunta, Ricardo, ainda para você. Tá, a gente está encerrando já? Não, porque eu marquei 4 horas como teto. Vocês tinham falado 1 hora, já estamos 1h30. Perfeito. A última rodada aqui, só para a gente encerrar. Tá. Vai lá, João, por favor. Boa tarde a todos e todas. Professor Ricardo, com o nível crescente de informatização, de uberização da classe trabalhadora, a imposição da carteira verde e amarela, será possível criar demanda sem voltar a lutar pela elevação do valor do salário mínimo? Nós fizemos isso lá em 1995 no DIEESE. E creio que sem elevar o valor do salário mínimo, para ter um novo patamar para quem vai estar na informalidade, como elevar a demanda? Obrigado, João. E eu completo aqui, Ricardo, a última questão. O João Furtado pergunta se você vê o país caminhando para uma depressão, olhando para o que está acontecendo e seguindo o caminho que nós temos, se você, digamos assim, vê o país caminhando para uma depressão econômica. Eu acho que, de novo, começando aí pela última, eu acho que é uma possibilidade, né? Eu insisti muito, na verdade, que nós dependemos do cenário internacional, ele pode ser melhor ou pior, né? E nós dependemos também da natureza das políticas que estão sendo postas em prática, na verdade, né? Se elas persistirem nesse caráter minimalista, né? Se você não começar a armar mecanismo de saída, né? Porque tudo isso está exigindo um certo capacidade de articulação política, de superação e tal, que não está sendo fácil, né? Se você não fizer isso, né, nós podemos passar, digamos assim, algum tempo, né? O que se chama depressão seria uma situação de desemprego elevado e continuado durante 1, 2, 3 anos, tá certo? É isso que eu imagino, né? Eu acho que é uma possibilidade, né? Nós avançamos muito. Eu acho que, por exemplo, alguns setores, digamos assim, liberais, a direita liberal, aí representado, por exemplo, pelo Rodrigo Maia, né? Eu acho que, pelo menos do ponto de vista emergencial, eles se descolaram dessa loucura da extrema-direita e tal. Isso tem ajudado a você formular um mecanismo de minimização da crise, né? De transformar, talvez não deixar se instalar uma depressão, né? Então, eu acho que essa é a visão, é a coisa predominante hoje, mas eu não escolheria, digamos assim, que a gente fosse para um cenário pior, né? Isso, o salário mínimo, na verdade, você fez a pergunta, você respondeu, é um instrumento fundamental, sobretudo na sociedade de um trabalho mais desorganizado, né? Nós vemos, nossa luta aí durante anos foi fazer isso, é uma política super efetiva, né? Importante. Nós, quando discutimos a política de seguro social e a política de desemprego emergencial, nós discutimos, sobretudo, usar o salário mínimo como referência, né? É importante que ela aumente ao longo do tempo. É isso aí. Eu estou sem voz aqui, viu, Denis? Denis foi embora. Obrigado, viu, Ricardo? Faltou água para você.
Eu quero agradecer, viu, Ricardo, muito a sua colaboração aqui conosco nessas discussões. Eu acho que não preciso nem falar, quero agradecer também a todos que estiveram conosco, foram muitas pessoas realmente que acompanharam essa discussão, né? Nós vamos dar continuidade nisso na próxima semana. O professor Dari, junto com o grupo de trabalho do CESIT sobre reforma trabalhista e a discussão, na verdade, sobre a situação do trabalho no Brasil em meio à pandemia, nós vamos seguir discutindo pelo trabalho. Depois, em seguida, vamos olhar para a estrutura produtiva, com 2 sessões, uma sessão com o professor Fernando Sarti, que fará uma exposição sobre a situação da indústria e da base produtiva no Brasil, e depois também o professor Carlos Gadelha, da Fiocruz, olhando mais especificamente a situação do complexo econômico industrial da saúde, né? E vamos seguir com outras discussões sobre plataformas digitais e etc., pensando, na verdade, os temas que são caros nesse momento, a uma reflexão de alguma forma organizada sobre o que está acontecendo no país e as possibilidades de saída dessa situação tão difícil que vem assolando a nossa população, tá bem? Eu quero agradecer muito a participação, Ricardo, mais uma vez, agradeço você, agradeço a todos que participaram, tá bem? E na semana que vem, no mesmo horário, pelo Google Meet, nós vamos prosseguir. Eu peço a todos que acompanhem pelo site do CESIT, Facebook, redes sociais, a divulgação do evento, onde também irá o link para que todos possam participar, tá bem? Agradeço muito. Um abraço. Obrigado. Um abraço, Ricardo. Tchau. Tudo de bom, pessoal.